Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá pessoal, aqui quem está falando é o Elias Luiz, escritor e diretor do Portal Extremos. O ano passado, no congresso, eu apresentei para vocês o roteiro Tour du Mont Blanc, uma trilha de 170 km que passa pela França, Itália e Suíça. Hoje eu vou apresentar para vocês um roteiro ainda mais exclusivo no norte da Suécia. Apenas 200 pessoas percorrem por ano. É a Kungsleden, ou em inglês King's Trail, a Trilha do Rei. Uma trilha de 450 km que eu percorri em 25 dias, mas que vocês podem percorrer em menos tempo. Vamos conhecê-la então. Hoje começa a nossa trilha da Kungsleden, os 440 km até Remavan, de Abisko a Remavan. E aqui é o pórtico de início. Então vamos com a gente. Bom, em primeiro lugar, por que eu escolhi a Kungsleden? Bom, eu estava em busca de um roteiro na Europa e depois de muito pesquisar eu encontrei algumas fotos da Kungsleden. E de princípio eu não gostei muito porque eram sempre fotos com o tempo nublado, chovendo e fotos de má qualidade. Mas pesquisando mais a fundo eu encontrei o trabalho de um fotógrafo profissional que aí sim eu comecei a me encantar pela Kungsleden e suas belezas naturais. Bom, a Kungsleden é uma trilha de 450 km e ela é dividida em três partes, a parte norte, central e a sul. Eu caminhei as três partes da trilha, mas se você estiver interessado, você pode caminhar apenas uma parte, o que seria talvez a parte norte, a mais atraente. A parte central é bem mais desabitada e a parte sul também volta a ter uma boa estrutura. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho de cada parte da Kungsleden. E depois, se você estiver interessado, você pode comprar o livro e saber mais sobre a trilha. Para chegar na trilha, eu pousei em Estocolmo, a capital da Suécia, e ali eu tinha a opção ou de subir de avião, fazer o trecho Estocolmo a Kiruna, depois de Kiruna você pega o transporte e vai até Abisko, onde é o início da trilha. Esse é um voo de 3 horas e meia, menos de 4 horas de viagem. Ou você pode escolher, foi o que eu fiz, uma viagem de trem, 18 horas de trem de Estocolmo até Abisko, né? Abiskojau, que é exatamente o início da trilha. Então eu achei que era mais interessante essa viagem de trem, assim iria conhecendo um pouquinho mais do interior da Suécia e adentrando, né, passando pelo Círculo Polar Ártico e chegando no início da trilha. Eu achei muito mais interessante e foi a que eu acabei escolhendo. Mas se você tem pressa, tem poucos dias para fazer a trilha, então você pode subir, chegar a Abisko de avião. E o interessante dessa trilha é que você pode fazê-la dormindo nas cabanas ou então você pode dormir em barracas e isso fica à sua escolha. Como funciona as reservas da Kungsleden? Para fazer essa trilha eu acabei ficando sócio do STF, que é a Associação de Turismo da Suécia. Com esse cartão eu tive descontos nas reservas das cabanas. Eu acabei fazendo 19 reservas de cabana, que era onde tinha, porque na parte norte tinha cabanas, na parte central não tinha e na parte sul voltava a ter cabanas regidas pelo STF. E tem uma ótima estrutura, com banheiro externo, com vários quartos, tem cozinha toda equipada, com gás, com fogão, com panelas. Então é uma trilha que você pode fazer sossegado. E o interessante também que nessas cabanas, algumas cabanas têm uma lojinha dentro. Então você não precisa levar comida para todos os dias da trilha. Então normalmente dia sim, dia não, tem cabana com lojinha que você pode então ir comprando aos poucos durante a trilha. Assim você não precisa ir com uma mochila muito pesada. Outra coisa que eu fiz foi comprar os mapas, né? São 6 mapas para toda a trilha e eles são bem detalhados e vai te ajudar muito. Eu acho que é essencial ter os mapas para você se orientar, apesar da trilha ser muito bem demarcada. Bom, você pode então escolher fazer a trilha dormindo nas cabanas, ou então você pode dormir
em barracas, mas dentro da parte das cabanas, ou então, se você não quer pagar nada pelo camping, você pode acampar um pouco mais distante das cabanas, que são regidas pelo STF. O interessante para quem vai dormir nas cabanas é que já está incluso o uso da cozinha e também está incluso a sauna. Não é sempre que tem a sauna, normalmente dia sim, dia não tem sauna, mas no começo eu achei estranho, né? Pô, mas por que, né? A sauna numa trilha, né? Mas é muito cultural. Dizem que na Suécia, na Finlândia, tem mais sauna do que carros na rua. E depois também fui entender por que a sauna. Além de você aproveitar, usufruir da sauna, que sempre fica na beira de um lago, né? Então você vai lá, toma sua sauna, depois dá um mergulho na água, dando aquele choque térmico, porque a água é super gelada. Mas a coisa interessante é que nessa cabana da sauna tem uma antessala que tem alguns baldes com água fria, né? Que foi pega do rio. E você pega a água de um reservatório que fica na lareira, que fica esquentando, então com balde você vai lá, pega essa água quente, depois pega um outro balde vazio, vai misturando a água gelada com a água quente até chegar a uma temperatura agradável para você tomar seu banho ali. Então a gente sabia que sempre quando tinha sauna, tinha banho. Então essa que era a questão principal da sauna, né? Além de relaxar, eu sempre fiz sauna lá, eu aproveitei também, foi maravilhoso, dava os mergulhos na água gelada, que trincava de frio, depois tinha que voltar correndo para a sauna para se aquecer. Então é uma coisa agradável. Se você está acampando dentro da parte da STF, você tem direito a usar a cozinha e você paga por isso, para esse acampamento. Mas se você quiser usar a sauna, aí você também tem que pagar a parte pela sauna. Agora, se você está acampando fora do STF, dessa parte da cabana, aí você não tem direitos. Mas se você quiser ir lá, você pode pagar para usar o que você quiser. Então, é interessante que você pode fazer essa trilha ou dormindo nas cabanas com mais conforto, ou dormindo nas barracas, que também vai ser uma maravilha, né? O primeiro trecho da trilha, que é a parte norte, tem 179 quilômetros, né? É possível fazer, eu fiz em 12 dias. Esse trecho também é dividido em dois, que é um trecho que o pessoal faz de Abisko a Nikkaluotka, que dá em torno de uma semana e 105 quilômetros para percorrer. Essa parte norte da trilha, ela é muito percorrida, então é a parte que você vai encontrar muita gente na trilha. Eu acredito que eu encontrava por dia em torno de 50 a 80 pessoas na trilha, isso seguindo pelos dois sentidos, né? Isso somando as pessoas que eu encontrava nas cabanas e as pessoas que eu encontrava na trilha, né? Mas era muito tranquilo, a gente sempre caminhava sozinho. Eu fui com a Laura, uma amiga que eu convidei para fazer a trilha, então de vez em quando a gente encontrava pessoas na trilha. Mas depois na parte central é a parte mais desabitada da trilha. Tanto é que a gente não tinha muitas informações sobre essa parte, exatamente porque o STF não gerencia as cabanas dessa parte, né? E tem muito pouca cabana. E na parte sul já é uma região que é com melhor estrutura, porque o STF faz parte da estrutura das cabanas. Então a gente teve que levar barraca e equipamentos de cozinha, porque na parte central a gente não sabia o que iria encontrar. Bom, essa parte norte, que é a mais visitada por todos, que eu diria que é a mais visitada é de Abisko a Nikkaluotka, porque são poucos dias, né? Você pode fazer em 7 dias ou até menos, né? Depende a distância que você percorre por dia. E o interessante é que ela passa do lado da montanha mais alta da Suécia. Então é um roteiro muito procurado por todos, principalmente pelos suecos, mas percorrer a trilha inteira é para poucas pessoas. Em torno de 200 pessoas, como eu já havia falado, percorre a Kungsleden ao ano. Isso estou falando toda a trilha, né? De norte a sul. Isso os 450 quilômetros. Na parte central é uma parte da trilha que normalmente você não vai encontrar ninguém na trilha, né? Às vezes a gente encontrava uma pessoa ou o sentido contrário, mas que não estava fazendo a trilha inteira. Eu acho que durante toda a trilha, durante os 25 dias, eu devo ter encontrado em torno de umas 5, 6 pessoas que estavam percorrendo a trilha por completo. Isso a gente tem que pensar que essa trilha é feita no verão, então normalmente o verão lá com a temperatura mais quente, então você não caminha em neve. Se você fizer essa trilha no inverno, ela é completamente neve, isso do início ao fim. Então no verão, a partir do dia 21 de junho e termina no dia 21
de setembro é a melhor época, né? Eu fui em agosto, porque se você for logo no começo do verão, você ainda vai pegar neve na trilha, porque a neve está derretendo ainda. Eu fui no início de agosto, eu peguei a trilha já com muita pouca neve. Eu só peguei neve onde estava passando em alguns passos, mas trechos muito pequenos de neve, tranquilo. Uma das características dessa trilha é que ela é bem plana, então o desgaste físico não é tão grande e que se você pode trocar isso por caminhar mais distâncias por dia. Foi coisa que eu não fiz, né? Eu acabei fazendo a reserva das cabanas, então quando eu passava pelas cabanas eu resolvia parar porque eu tinha reserva para aquela cabana e assim eu podia dormir tranquilo. Mas o interessante das reservas de cabana é que é o seguinte: você não faz a reserva para uma cabana, né? Você faz uma reserva de cabanas, né? Eu fiz reserva de 19, o primeiro trecho eu fiz reserva de 5 cabanas. Então essa reserva, ela vale para 2 semanas que você marcou. Vamos supor, eu marquei para o dia 10 de agosto, então ela vale por 2 semanas à frente e 2 semanas antes. Então você tem quase que um mês valendo essa reserva. E a reserva não é para cabana específica, ela é para qualquer cabana. Então você faz a reserva de uma cabana, você pode usar em qualquer uma das cabanas da trilha, né? Então eu fiz 19 reservas e eu pude usufruir de cabanas em todos os dias. Eu acampei 2 vezes, né, na parte central, e ainda era possível, em uma vez era possível ter dormido em cabanas, mas a gente já estava acampando mesmo, a gente resolveu acampar. Outra coisa bem interessante dessa trilha são as travessias de rios, né? Como a trilha é muito longa, tem alguns trechos de rios que você é obrigado a fazer a travessia de barcos. Normalmente tem um morador local, normalmente é do povo Sami, né? O antigo povo que habitava essa região. E eles têm um barco a motor e te transporta para o outro lado do rio. Às vezes é uma travessia de 1 quilômetro, às vezes travessia de 2 e chega a ser travessias de 5 quilômetros no rio. E cada vez é um barco diferente, dependendo do tamanho da travessia. Uma coisa muito interessante que tem 2 trechos possíveis, a gente acabou fazendo num só, de você fazer a travessia, de você remando um pequeno bote, né? Uma pequena canoa. Então é uma característica bem interessante da trilha. Quando eu cheguei nessa parte, eu cheguei empolgado porque eu queria fazer algo diferente, né? Então são coisas diferentes que a gente não encontra em outras trilhas. E fazer a travessia que eu fiz de barco a remando, era de apenas 500 metros, então foi sossegado, não era tão longa a travessia. Era a primeira vez que eu estava remando num bote daquele tipo e foi muito interessante a experiência. O interessante é que a travessia dos rios, ela é feita num sistema de 3 botes. Se você chega numa margem e tem 2 botes, quer dizer que na outra margem tem um bote. Então você pode pegar esse bote e atravessar e seguir sua trilha, porque ficou um bote nesse lado e 2 botes do outro lado da margem do rio. Agora, se você chegar na trilha e tiver apenas um bote na sua margem, você não pode pegar esse bote e atravessar, porque ficaria 3 botes do outro lado e nenhum bote nessa margem. O que aconteceria de o próximo hiker que chegasse não teria bote para atravessar. Então, se você chegar e tiver um bote só, você tem que pegar esse bote, ir lá na outra margem, rebocar um bote de lá, porque lá tem 2 botes, né? Voltar, prender esse bote no pier e depois sim você atravessar e deixar o bote lá e seguir a trilha, né? Então são coisas interessantes da trilha, mas é legal isso, né? São trilhas, cada trilha tem sua característica, né? Tem trilhas de regiões que são mais secas, tem trilhas de regiões que são mais úmidas, com muita chuva, outras trilhas como o Tour du Mont Blanc, que a gente quase todo dia tinha que subir uma montanha de 3, 4 horas de subida, depois descer. Então cada trilha tem sua característica, isso que é interessante, isso que deixa tudo mais bonito. Hoje o dia vai ser assim, chuva. Gosta de chuva? Vai pra trilha então. Chuva gelada. Não tem escolha. Tem que seguir em frente.
A trilha é muito bem sinalizada, então tem muitos headpoints, né? São círculos vermelhos pintados nas pedras, ou então pintado uma faixa nas árvores, e também tem a sinalização de trilha por período de neve, no inverno, que são os postes com X vermelho. Então, normalmente são postes um pouco altos, porque na época de neve, às vezes neva 1 metro, às vezes 1,5 metro, então o poste tem que ser um pouquinho alto para o X ficar aparecendo. Mas durante toda a trilha, a sinalização é muito boa. Normalmente você vê sinalização a cada 500 metros, cada 1 quilômetro, ou muito menos que isso, né? Então você não vai ter problemas. Eu acabei comprando os mapas e ajudava a eu me localizar e definir como seria a trilha do dia e ter uma noção da região por onde a gente estava passando. Outra coisa bem interessante da trilha, que eu estava falando de cabanas, é que todas as cabanas têm estrutura de banheiros, né? Então você pode ficar tranquilo para você fazer suas necessidades, para você tomar um banho, que eu falei que na sauna, um dia sim, um dia não, mas no meio, entre uma cabana e outra, muitas vezes tem uma cabana de emergência e também às vezes junto tem o banheiro, né? Então, dos 25 dias que eu caminhei na trilha, eu não precisei usar o banheiro do mato, né? Então isso torna a trilha ainda muito mais limpa, muito mais segura, muito mais tranquila, né? No meio da travessia da Queensland, no parque, agora atravessando o Parque Nacional Sadec, e para vocês verem, muita chuva, neblina. Hoje o dia está sendo mais puxado e gostoso também, tá frio. Tá muito frio aqui, mas estou bem protegido. O conjunto impermeável da Sola, conjunto Tempest, e a camisa e a calça. Então a chuva está do lado de fora, então não é problema. Então, agora é só caminhar. A caminhada de hoje são 19 quilômetros. E 19 quilômetros, bom, pelo menos até agora, uns 10 quilômetros na chuva. Mas é isso mesmo. Era o esperado. Sabia que ia vir pra cá e ia encontrar muita chuva, principalmente nesse trecho da parte central da Kungsleden, que aqui é a parte menos percorrida, menos turística. E para vocês terem uma ideia, no primeiro dia de umas 100 pessoas que saíram para fazer a Kungsleden, mas elas fazem trechos pequenos, 6 dias ou 12 dias, e nós vamos fazer a Kungsleden inteira, 440 quilômetros, em quase 30 dias. E hoje na trilha tem 3 pessoas apenas, eu e mais 2, e no primeiro dia tinha em torno de umas 100 pessoas. Só para vocês terem uma noção como essa parte da Kungsleden é mais inóspita. Vamos ver se eu consigo filmar alguma coisa para vocês.
mas está uma neblina forte. Ali na frente tem um ponto de marcação da trilha, é sempre um red point, um pontinho vermelho, ou na pedra, ou numa estaca, no que for. Então é isso, é por onde eu me guio aqui na Kungsland. Lógico, tem um mapa, tem toda a segurança para fazer a Kungsland. E sem contar, também estou com um spot que ajuda ao pessoal que está acompanhando a velocidade. Saber onde a gente está, rastrear tudo. E se precisar também, a gente tem aqui o botão de SOS. Então se acontecer alguma coisa, é só apertar o botão que em 24 a 48 horas você é resgatado de onde você estiver. Então isso dá um pouco mais de tranquilidade para fazer as trilhas. Bom, animais. É possível encontrar na Lapônia ursos. Mas calma, pessoal. Durante os 25 dias que eu caminhei, eu não encontrei uma pegada de urso. Por mais que eu procurasse e eu visse pegada e eu falava assim, pegada de urso. Eu queria encontrar um urso, né? Todo dia eu caminhava procurando urso. E às vezes eu via uma pegada diferente e achava que era de urso, mas depois eu descobri, isso foi em 2017 que eu fiz essa trilha, mas em 2018 eu fui para o Canadá fazer as Rocky Mountains, né, as rochosas canadenses, e desde o primeiro dia até o último dia de trilha eu vi a pegada de urso no chão. E a pegada de urso é uma que você olha assim, você sabe que é de urso, não tem como ter dúvida, né? Então quando eu tinha dúvida lá na Suécia, quando eu fazia caminhada, eu via alguma pegada e falava assim, será que é pegada de urso? É porque eu nunca tinha visto uma pegada de urso. Então é muito tranquilo, apesar de ter ursos em algumas regiões lá, até na região da trilha, por onde a trilha passa tem, mas é muito raro encontrar. E normalmente, como aconteceu comigo lá no Canadá, se o urso escuta barulho, ele já foge, né? Se ele te vê, normalmente também a primeira atitude que ele tem é fugir. Então, se você encontrar um urso na Kungsleden, é que você é muito sortudo, então. O que você vai encontrar muito são as renas, né? Lá tem o povo Sami faz a criação de renas. Então, nos primeiros dias eu não vi, mas depois eu até ficava procurando, pô, será que a gente vai ver? Não vai ver? Mas aí depois, acho que do quarto, quinto dia, e quase todos os dias a gente via renas, né? E via a criação. Às vezes via uma, duas, né, pastando, mas às vezes você via de dezenas de renas juntos. Tem alguns outros bichos, raposas, mas eu também acabei não encontrando. Tem uma pequena ave também lá, muito bonita, Targman, que é parente do perdiz. Mas de bichos é muito tranquilo, tem mais pássaros e você não tem bicho de grandes portes, né? A não ser o alce também, que eu vi uma vez que ele estava no meio do lago lá, pastando, comendo, né? Mas é interessante todas essas características, tanto do relevo, dos bichos e da natureza, e também o povo local que você encontra na trilha, né? O povo local normalmente, como eu havia dito, eles trabalham com a travessia de barco, ou eles têm a criação das renas. Outra coisa muito interessante dessa trilha é que ela fica acima do Círculo Polar Ártico. Na verdade, uns 60% da trilha fica acima do Círculo Polar Ártico. E é um prazer imenso você estar caminhando, né? Eu já tinha feito uma caminhada na Islândia e eu tentei ver se eu estava caminhando acima do Círculo Polar Ártico. Mas na verdade a Islândia é uma ilha e o Círculo Polar Ártico passa um pouquinho acima da ilha. Mas ali na Islândia não. Ali eu estava o início da trilha é bem dentro do Círculo Polar Ártico e você caminha então 60% da trilha e chega um momento que você vê que você está passando pela linha do Círculo Polar Ártico, aí você começa a descer ainda mais pro sul. E outra coisa muito interessante nessa trilha, mas que não é garantido, é a possibilidade de ver a aurora boreal, que para mim é um dos espetáculos mais lindos da Terra. E durante os 25 dias de trilha, toda noite, ou quase todas as noites, porque às vezes eu dormia e não conseguia acordar de madrugada, então eu dormia direto, às vezes eu perdia de ver se tinha aurora boreal. Mas todas as noites eu saía para dar uma olhada, para ver se tinha aurora boreal, e
eu estava quase terminando a trilha e ainda não tinha visto, né? Mas acho que foi no 22º dia de trilha, eu estava deitado, eu tinha deitado, eu nem tinha tirado toda a roupa, não tinha colocado a roupa de dormir. Eu deitei e falei assim, vou descansar só um pouquinho para ver se eu durmo um pouco e eu acordo e para ver se tem aurora boreal. E eu fui acordado pelo host, né, que é a pessoa que cuida da cabana. E ele me acordou avisando, tem aurora boreal. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, né? Fiquei mais de 1 hora lá fora e vendo a dança das luzes, e é um espetáculo que eu acho que todo mundo deveria ver e sentir, principalmente, né? Mas isso não é garantido, porque a época que a gente percorre a trilha não é a época de a alta temporada de aurora boreal, que começa mais para outubro, né? Eu acabei vendo a aurora boreal no final de agosto, mas é que eu sempre pensei, né? Eu acho que não tem uma chavinha que liga e desliga, tipo assim, dia 1º de outubro começa a ter a aurora boreal. Então, eu sempre imaginei que poderia ter a possibilidade de começar um pouco antes, eu acabei vendo, acho que umas 3, 4 noites, eu acabei vendo a aurora boreal, e foi muito gratificante, foi um presente da trilha. A região norte então tem 194 km, a região central tem 177 e a região sul, mais curta, tem 79 km. Na região central, que a gente não tinha muitas informações do que iria encontrar pela frente, então nós levamos a barraca e os equipamentos de cozinha, mas praticamente quase todos os dias tinha lugar para a gente dormir, ou numa cabana de emergência. A cabana de emergência é essa cabana que eu falei para vocês, que tem uma cabana menor, pequenininha, que tem entre uma cabana grande e outra. Então, no trecho central da trilha, tinha algumas cabanas de emergência que estavam vazias, a gente acabou dormindo dentro e não precisou pagar nada por isso. Mas a gente chegou a pequenos vilarejos lá, que a gente dormiu na cabana de uma igreja, depois a gente dormiu numa outra cabana que pertencia a uma fazenda. Então foi uma região, por mais que a gente não conhecesse, não tivesse informações sobre essa parte da trilha, foi uma parte muito tranquila também. E a parte sul da trilha, né, os últimos 79 quilômetros, volta a ter as cabanas do STF, e as reservas que eu tinha feito eu pude usar tranquilamente. Então é uma região bem mais povoada, e no sentido de que tem alguns vilarejos, mas toda a trilha é muito deserta, né? Isso, a parte central e a parte sul são as áreas da trilha que tem menos gente, né? A parte central é onde você não vai encontrar ninguém, porque como não tem cabanas do STF, as pessoas fazem apenas o trecho norte, ou então faz apenas o trecho sul. Normalmente quem faz a parte central é quem está percorrendo a trilha por completo. Uma paisagem maravilhosa que tem no final da parte norte. Então por isso que eu falo, se você tem poucos dias para fazer a trilha, você pode fazer a parte norte, que em 12 dias ou menos você consegue fazer a trilha. No final da parte norte você sobe numa montanha e de lá de cima você vê um delta. E um delta maravilhoso, e você está no topo de uma montanha. A subida é relativamente simples, né? Ela sobe por trás da montanha, mas na hora que você chega ali no topo, na beirada, aí ali é um desfiladeiro, um penhasco imenso, de quase 1000 metros, né? Acho que em torno de 800 e poucos metros até o chão lá embaixo. Então é um visual maravilhoso. Depois eu acabei também entendendo um pouco mais da trilha, que vários dias realmente estava nublado, a gente pegou pouca chuva. Normalmente a chuva de lá é uma garoinha bem leve, que ela demora uma meia hora, depois ela para, aí depois ela volta. Mas todos os dias praticamente tinha um momento que eu chamava que era o momento da foto, né? Que no final da tarde o céu abria, o sol iluminava e deixava tudo mais colorido, mais bonito, e era o momento que eu saía para fotografar também. E se você também perdesse aqueles 10 minutos ali, 15 no máximo, já fechava de novo e você perdia esse momento da foto. Mas a trilha toda ela é muito tranquila de se fazer, ela é relativamente plana, então para quem não tem muitas experiências em trilhas, essa é uma trilha que eu recomendo muito.
por toda a estrutura das cabanas, a sinalização e também o relevo da trilha, né? E além de ser uma trilha maravilhosa, e o mais interessante de tudo é uma trilha que é pouco percorrida, né? Para vocês terem uma ideia, eu e a Laura fizemos a trilha em 2017 e nenhum outro brasileiro completou a trilha desde então, né? Outras pessoas, lógico, outros brasileiros fazem um trecho da parte norte, ou fazem um trecho da parte sul, mas fazer a trilha por completo ainda ninguém repetiu esse feito. Então eu recomendo essa trilha para quem tem curiosidade de conhecer coisas novas, né? Então depois eu já tinha feito o Tour do Mont Blanc, já tinha feito o Trekker do Everest, já fiz Machu Picchu, já fiz Patagônia, então eu queria uma coisa exclusiva, uma coisa que fosse totalmente diferente e que não está na moda, né? Não é aquela trilha que você chega lotado de gente, difícil de você encontrar um lugar para fotografar, porque está sempre lotado. Então a Kungsleden é um lugar para você contemplar a natureza tranquilo e na paz, sem muita pessoa na trilha, né? Todos esses roteiros que eu ando fazendo buscando exatamente isso, trilhas pouco conhecidas, que é o que aconteceu com a Kungsleden. Se você tiver mais interesse, quer saber mais detalhes dessa viagem ou da minha aventura, você pode comprar o livro pelo extremos.com.br. Todo livro vem com o seu marcador de página magnético, exclusivo. Esse aqui é o da Kungsleden, tem o do Tour do Mont Blanc, também tem seu marcador de página. Então, o que eu tenho buscado fazer é exatamente isso, trilhas que poucas pessoas percorrem, né? A Tour do Mont Blanc ela é um pouco mais conhecida, mais pessoas percorrem, mas ainda é uma trilha tranquila. A Kungsleden apenas 200 e poucas pessoas percorrem ela por completo ao ano, então ela é muito tranquila. Se você fizer só a parte norte, é uma região que você vai encontrar muito mais gente, né? Mas mesmo assim ainda é muito tranquilo. Toda a região, como eu falei, é muito sinalizada. Tem as cabanas, você tem algumas cabanas, tem lojas que você pode comprar a sua comida liofilizada. Você pode muitas vezes comprar até fruta, né? Eu encontrei uma maçã lá, eu vi o pacote da maçã, estava escrito Seninha, né? Era uma maçã do Brasil. Muito interessante estar ali na região. E como chega esses produtos, tem algumas cabanas que tem alguns equipamentos, como chega isso lá no meio da trilha, nas cabanas, né? Eles têm uma rede de helicópteros muito forte lá, que o helicóptero é usado tanto para os turistas voltarem, né, ou para Bisco ou para Kiruna, ou para resgate também. Então esses helicópteros acabam transportando a comida dos alojamentos, né, dessas cabanas. E normalmente quando o helicóptero pousa, nas cabanas normalmente, né, os hosts que cuidam da cabana, normalmente são duas pessoas, às vezes é um casal, normalmente são idosos que cuidam da cabana. Eu cheguei a conversar com um casal e eles falaram que eles estavam retribuindo, né, eles estavam trabalhando ali, eles ganham muito pouco para ficar ali na temporada, cada temporada, né, porque ali eles estavam na temporada de verão. Eles ganham muito pouco, mas o motivo deles ir lá não é o dinheiro, né? É retribuir o que eles usufruíram a vida inteira, né? Porque eles sempre foram, o sueco tem esse costume de ir para a natureza, acampar ou dormir nas cabanas. Então, o que ela me disse, ela falou: Elias, eu estou aqui para retribuir porque a minha vida inteira eu frequentei cabanas e sempre eu fui recebida muito bem pelas pessoas, eu pude dormir tranquilamente em um lugar seguro. Então, eu estou aqui exatamente para isso, apenas para retribuir para as pessoas, receber vocês e ter o carinho de ter a companhia de vocês também, eu às vezes ouvir as suas histórias. Então é uma trilha muito aconchegante, uma trilha muito interessante, que eu acho que todo mundo deveria fazer, tanto pelas belezas naturais, a possibilidade de ver a aurora boreal, que foi uma coisa incrível, e tanto por conhecer uma nova região, né? Então, se vocês querem conhecer um pouco da Lapônia, um pouco da Suécia, né, a Kungsleden, esse é o convite que eu faço para vocês. Se você se interessar mais, é só comprar meus livros lá no extremos.com.br. Obrigado, pessoal, e até o próximo congresso. Tchau!